Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos de maneira abundante em nome do Senhor Jesus. A todos os que creem naturalmente, porque quem não crê não tem condição de receber nada. O Evangelho é para quem crê. A palavra de Deus é para quem crê nela, quem crê e obedece, quem não é crê apenas teoricamente, é crer e colocá-la em prática. Então, aqueles que creem e colocam em prática a palavra de Deus, ou melhor, aqueles que colocam em prática a palavra de Deus, sejam abençoados. Isso acontece naturalmente, sem precisar fazer absolutamente nada. Você pode orar, você pode jejuar, você pode ser uma pessoa caridosa, você pode ser o que for. Mas, se você não obedecer a palavra de Deus, de nada adianta. Você pode conhecer até a Bíblia muito bem. O diabo, Satanás conhece muito bem a Bíblia, melhor do que você e eu. No entanto, ele não deixa de ser diabo. Eu queria que você, minha amiga e meu amigo, prestasse atenção como nós podemos e devemos ler a Bíblia e trazer as informações que ela nos dá para o nosso dia a dia, para resolver os nossos problemas pessoais, para enfrentar as nossas guerras pessoais. Veja só o texto bíblico lá que começamos a estudar desde a semana passada, lá em 1º livro de Samuel, capítulo 7 e versículo 2. Olha só, detalhes. Aprenda a ler a Bíblia para você poder aprender a se armar contra as forças do mal. Olha só. E sucedeu que a Arca da Aliança ficou em Kiriat Jearim. Não esquenta a cabeça com esse nome, não. É uma cidade. Ficou 20 anos nessa cidade. Essa cidade, que tinha de importante? Ela ficava em Israel. Era uma cidade de Israel. Então ficou 20 anos nessa cidade. 20 anos. Mesmo assim, toda a casa de Israel lamentava seus fracassos diante do Senhor. Então, vamos entender isso aqui. A Arca da Aliança, hoje, de forma simbólica, é a palavra de Deus. Simboliza ou tipifica a palavra de Deus. Você tem a Bíblia em casa, de repente a sua Bíblia está empoeirada, você nunca abriu a Bíblia para ler, e por isso você não sabe dos seus direitos pela fé no Senhor Jesus. Então, o povo de Israel tinha a arca original, a arca que foi feita lá no deserto, quando Israel saía do Egito. Aquela arca de ouro, gloriosa, que representava Deus no meio do povo. Aquela arca que inspirava temor, porque ela era a presença de Deus. Essa arca estava nessa cidade de Israel, mas Israel continuava lamentando
os seus fracassos. Ora, se a arca estava junto dele, porque a arca representava Deus, como é que esse pessoal estava lamentando a sua miséria, a sua desgraça, o seu fracasso? Por quê? Vamos ler o seguinte versículo. Então, porque eles lamentaram, eles falaram com o profeta Samuel. E o profeta Samuel falou para toda a casa de Israel, dizendo: vocês, nas minhas palavras, vocês se converterem de todo o coração ao Senhor, tirai de dentro de vós os deuses estranhos, os ídolos de pau, de pedra, de metal, os balangandãs, né? Aqueles patuás. Se vocês se converterem, se voltarem para Deus de todo o seu coração, então vocês, também tirando os deuses de pau, de pedra, de metal, os ídolos, aí sim vocês preparam o coração para servir a Deus e somente a Ele. Então você prepara o coração para servir apenas a Deus. Quer dizer, preparar o coração, já uma vez que se voltou 100% para Deus. Muito bem. Agora eu tirei todos os ídolos, todos os deuses de pau, de pedra, de metal. Muito bem, ótimo. Agora prepare o coração para servir ao Senhor. Quer dizer, prepare o coração para ser o templo do Espírito Santo. Prepare o coração para ser de Deus. Prepare o seu coração para a morada do Espírito Santo. E então, ele vos livrará da mão dos filisteus. Fácil entender, não é? Vamos para o seguinte versículo. Então os filhos de Israel obedeceram, tiraram de dentro das suas casas, os ídolos, e serviram só o Senhor. Disse mais Samuel: congregai a todo Israel em Mispá, quer dizer, em outra cidade, e eu vou orar por vocês. Então, veja só, eles já tinham feito o quê? Primeiro, eles se converteram. Segundo, tiraram os deuses de pau, de pedra, de metal, os ídolos. Terceiro, eles prepararam o coração para receber o Espírito de Deus, digamos assim. Ainda assim, eles precisavam fazer mais, porque não estava perfeitamente enquadrado no que Deus queria. Vamos seguir o texto seguinte. E então, eles se congregaram em Mispá, como foi mandamento lá do profeta Samuel, tiraram a água do poço e a derramaram perante ao Senhor. Jejuaram aquele dia e ainda assim confessaram os seus pecados. Quer dizer, eles, do ponto de vista teórico, tinham feito tudo direitinho. Somam-se os jejuns do dia inteiro, o jejum do dia inteiro, soma-se também a isto a confissão dos seus pecados. Então, Israel tinha que estar muito bem, não é verdade? Que é o que todo mundo faz. Às vezes a pessoa frequenta uma igreja, uma religião, e eu digo até a Igreja Universal do Reino de Deus. Dentro da Igreja Universal tem pessoas assim, que já deixaram seus ídolos, aceitaram Jesus como Salvador, foram batizados nas águas, fazem os jejuns, fazem orações e confessam os seus pecados. Porém, esse pessoal, muitos que estão no nosso meio, porém, ainda não fizeram o melhor, porque ao invés de sacrificar a própria vida, o próprio sangue, sacrificam água no altar de Deus. Então, não dá certo, porque Deus não aceita água como sacrifício. O sacrifício tem que rolar sangue, tem que correr sangue, porque o sangue representa, a vida do sangue a vida da carne está no sangue. A vida da carne está no sangue, a Bíblia ensina isso. Então, quando a gente apresenta o sangue
que é a nossa alma, o nosso coração, toda a nossa força, todo o nosso vigor, toda a nossa vida, quando a gente apresenta o nosso sangue como sacrifício a Deus, então Ele ouve a oração, Ele responde a oração, Ele é conosco, Ele nos livra dos nossos inimigos. Mas Israel não fez isso. Ele jejuou, orou, ele se voltou para Deus, ele jejuou, quer dizer, ele fez o que poderia ter sido feito naturalmente, mas deixaram de sacrificar, deixaram de colocar toda a sua vida no altar. Isso é sacrifício. Lembra que Jesus falou? Jesus disse assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo, negar a sua vontade, é um dos maiores sacrifícios. Porque a carne quer satisfação pessoal. O coração quer emoção. O coração quer sentir. O coração quer blá, blá, blá. O coração quer emoção. Essa que é a realidade. E Deus pede exatamente esse sangue. O sangue do coração, o sangue da alma, que é a vida por inteiro, deixar de servir a si mesmo, deixar de fazer a vontade de si mesmo para fazer a vontade de Deus, obedecer a palavra dele. Nem todos querem. Tem muita gente dentro da Igreja Universal que não faz isso. Você que talvez esteja me assistindo, deve ser uma dessas pessoas que faz tudo direitinho, menos sacrificar a sua vontade. Você continua dividindo o seu eu, o seu coração com o mamon. Você divide o seu, ou tenta, né? Dividir o seu coração. O mamon, no caso, é você. Jesus disse: ninguém pode servir a Deus e a mamon. Ninguém pode amar a Deus e a mamon. Ou você ama a Deus ou você ama a mamon. Você não pode amar duas pessoas ao mesmo tempo. Você não pode. Ninguém casa com duas pessoas, não é verdade? Então, a pessoa só tem capacidade de amar uma só. Então, Deus quer ser o primeiro. E Ele não tem sido o primeiro na sua vida, por exemplo. E aí a sua vida fica um caco, fica um lixo. Aí você fica reclamando com Deus: poxa, mas eu vou na igreja, eu dou oferta, eu sou dizimista, eu faço isso, eu faço aquilo. Você faz tudo isso, mas o seu coração não é meu, então não adianta. Deus quer esse sangue. Ele quer o sangue do coração, para que então a sua vida venha ter sabor. Olha só o que diz o versículo 7. Vamos observar outro fato muito importante. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispá, subiram os maiorais, os mais poderosos, os mais fortes, os príncipes mais fortes, mais valentes dos filisteus, e cada príncipe com o seu exército contra Israel. O que aconteceu? O que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Quer dizer, quando o nosso coração não está inteiramente entregue ao Altíssimo, quando o sangue do nosso coração não está 100% no altar, então o coração teme e treme diante dos inimigos. Esse é que é o problema, minha amiga, meu amigo. Esse é que é o problema. Por exemplo, você tem depressão, né? Uma pessoa que tem depressão. Você tem depressão por quê? Por que aconteceu essa depressão? Você não nasceu com depressão ou nasceu com depressão? Não, ninguém nasce com depressão. É ou não é? Dá licença. A pessoa tem depressão, sabe por quê? Porque ela perde um ente querido ou perde alguma coisa de muito valor econômico. Então ela perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu um filho, perdeu o marido, perdeu a esposa, perdeu o namorado, perdeu o noivado, perdeu o casamento. Então, quando a pessoa perde alguma coisa, onde o seu coração tem se agarrado, a pessoa se agarrou a uma pessoa, se amarrou a essa pessoa, se atou, ficou colado com essa criatura. Quando ela perde essa criatura, o
coração também vai com a criatura. Entendeu o que eu estou falando? Eu amo muito a minha Esther, a minha esposa. Eu a amo de todo o meu coração. Porém, ela não é o primeiro lugar na minha vida. Porque se a Esther morrer, se ela morrer hoje, eu vou ficar viúvo. Eu vou ficar com depressão? De jeito nenhum. Por que eu não vou ficar com depressão? Porque o meu coração não está 100% nela. Não, de jeito nenhum. Nem nos filhos, nem ninguém, nem no meu trabalho, nem na minha vida. O meu coração não está na minha vida. Eu não tenho nada a perder. Essa que é a realidade. Quando nós temos o coração no altar, o nosso sangue está lá no altar. O sacrifício está lá no altar. Quando o nosso coração está no altar, nós não tememos nada, não tememos a morte, não tememos a vida, nós não tememos inimigos, nós não tememos coisa nenhuma, nós não tememos raio nenhum. Por quê? Porque nosso coração está no Altíssimo. E o Altíssimo sustenta, segura, dá apoio, dá suporte, dá força, dá fé, dá coragem, dá ânimo. Quando o nosso coração está 100% no Altíssimo, nós não tememos filisteus, nós não tememos absolutamente nada, porque Deus é conosco. É assim que funciona. Israel temeu os filisteus. Por quê? Porque ele tinha tinha lançado os deuses de casas, deuses caseiros para fora, ele tinha se convertido ao Senhor, ele tinha jejuado, ele tinha orado, pediu ao profeta Samuel para orar, ele derramou água no altar de Deus e não aconteceu nada, continuou com medo. A depressão começa exatamente aí, quando a pessoa teme, ela teme perder. Ela teme perder, então ela se entrega àquele temor e o temor vai aumentando, porque a dúvida é a raiz de uma depressão. A dúvida é a raiz da depressão. Quando a pessoa tem dúvida, ela simplesmente começa um processo de deteriorização por causa do elemento chamado dúvida. A dúvida traz o medo, traz a preocupação, traz a ansiedade. A dúvida faz a pessoa ser insegura. E é aí que a coisa começa a pegar para a depressão. Agora, quando você está com a sua vida no altar, quando o seu coração, o sangue do teu coração está no altar, minha amiga, eu duvido que você vai ter dúvida. Você vai ter aquela segurança, aquela certeza. Você sabe que Deus é contigo. E Ele, então, dá apoio, Ele responde, Ele corresponde a essa fé. Mas Israel estava com medo dos inimigos, porque Israel não tinha certeza que Deus era com ele. Essa era a realidade. Vamos ver o versículo seguinte. Então diz assim: por isso, quer dizer, por causa desse temor, por causa desse medo dos filisteus, os filhos de Israel disseram a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós. Por favor, não pare de orar por mim. Ore aí, sem cessar por mim. Eu já fiz o sacrifício, já dei a minha oferta, eu já fiz o meu jejum, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Mas ele não tinha feito a coisa certa. Ele não deu o coração. Ele deu as lágrimas. Ele deu as emoções. Quando fala que ele derramou água no altar de Deus, com certeza essa água representa as suas lágrimas. Chorou, 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 chorou e nada resolveu. Você sabe que o depressivo, há pessoas depressivas que vivem chorando, mas não resolve o problema. Choro não resolve o problema, emoção não resolve o problema. Essa é a realidade. A fé é que resolve o problema, a fé agressiva, a fé que faz a pessoa tomar atitude, que faz doer o seu coração, mas que fica e traz a fé, a certeza de que Deus vai fazer aquilo que ele prometeu que faria. Então, disseram os filhos de Israel: não cesse de orar, de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Minha amiga, meu amigo, eu acho que você deve ter aprendido alguma coisa com essa
com esses versículos que nós lemos da Bíblia. Quer dizer, eu posso, eu trago, eu materializo essas promessas para mim, porque se eu estou devendo, eu fico com medo. Se eu estou em pecado, eu fico com medo. Eu não tenho fé. Se eu estou em falta com Deus, eu fico logo com medo. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Quando eles caíram em tentação, eles se esconderam, quer dizer, estavam com medo. Quem não tem medo, não tem que se esconder. É ou não é? Ninguém se esconde estando com a sua vida em dia. Mas quando a pessoa deve, aí ela teme. Como diz o ditado popular, né? Quem não deve, não teme. Mas Israel temia os filisteus e pediu, por favor, o profeta, não pare de orar, de clamar por nós. E muitas pessoas têm feito isso. Muitas pessoas dizem, bispo, ora por mim. Por que você não ora? É porque você não tem certeza, você não tem fé. Você não acredita na sua oração. Mas por que você não acredita na sua oração? Porque você não tem colocado a sua vida no altar. Essa é a realidade. Essa é a realidade nua e crua. E quem gostar, amém. Quem não gostar, paciência. Mas essa é a realidade. Se o coração da pessoa não está no altar, se o sangue dela não estiver no altar, não adianta a água que corre dos seus olhos. Porque choro, minha amiga, não resolve o problema. Chororô não resolve o problema. Chororô não resolve o problema. Quando eu apanhava do papai, eu chorava. Mas meu choro não aplacava a dor que eu estava sentindo no corpo. Essa é a realidade, minha amiga, meu amigo. Você tem que entender que emoção não resolve o problema de ninguém. O que resolve é a fé prática, a fé inteligente, a fé espírito e verdade. Quando você diz, Deus, está aqui toda a minha vida, 100%. Nós temos visto aí testemunhos de bandidos, ex-bandidas. Nós tivemos o caso daquela senhora que deu um testemunho maravilhoso, que ela chegou ao ponto de colocar um homem, uma outra pessoa que ela não gostava, dentro dos pneus, depois tacou fogo e viu aquele rapaz queimando, derretendo ao vivo, e ele pedia misericórdia, e ela dizia, você tem que morrer, e ainda dizia um palavrão. Por quê? Por que essa pessoa? Porque ela estava cheia de demônio. Quando ela conheceu a palavra de Deus, quando ela conheceu o caminho do altar, ela se derramou lá, colocou toda a sua força, toda a sua vida, ela foi para tudo ou nada, vida ou morte, e Deus a libertou e fez-la encher do seu Santo Espírito. Então Deus quer fazer isso com você, minha amiga e meu amigo. Deus quer fazer isso com todos os que se voltam para Ele de todo o coração, com todas as suas forças, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Mas as pessoas não querem. Então não querem, ficam sofrendo. E aí vai fazer o quê? Oração simplesmente vai resolver? Não, não vai resolver. Só a oração não resolve, porque o povo de Israel fez. O profeta Samuel, que era muito bem, estava muito bem com Deus, o profeta Samuel orou e não resolveu o problema dele. Até que o profeta Samuel fez uma coisa que resolveu o problema. Amanhã nós vamos ver isso. Agora mesmo nós vamos ouvir, assistir o testemunho de um doutor Marco Antônio. O doutor Marco Antônio está há 20 anos na Igreja Universal do Reino de Deus. E quando ele veio para a Igreja Universal, ele odiava a igreja. Ele tinha pavor da igreja. Ele iria em qualquer igreja, menos na Igreja Universal, mas alguma coisa fê-lo vir na Igreja Universal do Reino de Deus. E nós vamos assistir como é que aconteceu a vida dele, a transformação dele. Por que ele chegou na Igreja Universal? Vamos assistir. Meu nome é Marco, eu sou médico, nasci na cidade de São Paulo. Eu vim de uma prole minha mãe teve 6 gestações, porém eu fui o único que vinguei. Eu fui com menos peso, menos tudo na época, mas estou aqui até hoje.
e os outros vieram a óbito, muito precoce. Muito bem, aí fiz uma boa escola em São Paulo, prestei faculdade, entrei cedo, relativamente cedo, prestei para medicina e entrei. E foi boa, a faculdade foi boa, mas também sempre aproveitei a faculdade, nunca tive nenhum relacionamento fixo, tinha, mas não queria nenhum comprometimento com ninguém. E assim foi os 6 anos. Quando, mais ou menos, talvez no 4º, 5º ano, eu tinha um primo que era muito ligado, a gente viajava junto, finais de semana, quando eu voltava, ele estava junto. A gente tinha uma parceria muito grande desde pequenininho. E ele se enforcou. Aí apareceu uma pessoa e eu fiz um casamento. Logo no começo de casamento, meu pai veio a falecer, que era o meu melhor amigo. Eu já estava morando em outra cidade. Aí foi complicado, porque era um amigão meu. A minha briga era contra a morte. Eu nunca aceitei a morte. Passou-se quase um ano, aí o meu sogro, naquela época, veio a falecer. Ele era médico, ele era um amigão meu. Aí quando ele faleceu, foi quando eu acho que começou, como eu digo, a depressão. Ela se instala silenciosamente. E um mês depois do falecimento do meu sogro, eu fui despejado de casa, porque eu nunca esperava. Minha ex-esposa alegou incompatibilidade de gêmeos. Puxa, aí não entendi mais nada, aí a casa caiu mesmo. Com o tempo a gente vai fazendo medicina, por a gente ajudar as outras pessoas, a gente acaba achando que a gente tem um lugarzinho guardado no céu. Porque eu ajudo as pessoas, eu faço bem para as pessoas. E a gente não entende que é um dom de Deus. Não é que foi um dom que Deus deu para ajudar exatamente as pessoas. Até que eu conheci minha atual esposa. Isso faz mais de 20 anos. E minha atual esposa conhecia a palavra de Deus. Ela conhecia, ela via que eu era uma boa pessoa, que eu vinha... Mas quando ela me conheceu, eu estava bem debilitado, né? Mas não admitia o quadro de depressão, não aceitava. Não tomava remédio. Por duas vezes minha mãe pediu que alguns colegas fossem em casa. Eu lembro de 2 amigos psiquiatras que chegaram aí e eu não aceitei ajuda. Conversamos tranquilamente, deixaram receitas, mas eu me apoiava na minha profissão. Minha profissão para mim era tudo. E persistia, principalmente à noite, aquela angústia, aquele aperto, aquela dor na garganta que sufoca a gente. E eu lembro por vezes que eu deitava no chão e ela falava: Marco, vem para a cama. Eu falo: não consigo. Tem alguma coisa que me puxa para o chão e minhas costas queimavam, ardia, como se pegasse fogo. Eu continuava trabalhando, ajudando as pessoas e tal, mas quando eu procurava não pensar, mas quando eu parava, eu observava que eu queria ajudar todo mundo, mas a mim mesmo eu não estava me ajudando. E aí tinha-se fugas. Como é que se fazia fuga? Chegava final de semana, tinha que beber. Então era churrasco, bebida, começava sexta à noite, quando não tinha um plantão, era sexta, sábado e domingo. Era beber, dormia, acordava, bebia, entendeu? E no dia seguinte outras pessoas, os mesmos, não interessa, tinha que ter uma fuga. Mas eu nunca entendia as coisas de Deus, eu não procurava, eu não tinha entendimento, não lia a palavra, né? Eu era católico. Eu era devoto a santos. Eu começava a minha oração assim: meu Deus, menino Jesus, São José, todos os anjos, meu Santo Antônio, meu Santo Expedito e meu São Judas Tadeu. Depois eu fazia as orações. Eu cheguei aí em casas de encosto. Eu via as imagens lá, mas lá podia beber, podia fumar. Era uma coisa meio, você entendeu? Meio estranha. E pediam para mim dançar, fazer isso, fazer aquilo que eu ia receber, que eu estava recebendo e tal, mas tinha alguma coisa dentro de mim que brigava para não acontecer isso. Eu não sei se era a minha inteligência ou se era uma proteção divina, alguma coisa estava me tirando daquilo.
Mas aí vamos em igrejas, vamos buscar Deus. Aí comecei a ir, fui em várias igrejas. E minha mãe, ela já frequentava a Igreja Universal há uns 2, 3 anos. Ela chegava muito bem em casa, chegava muito feliz, alegre, com todo o problema, com toda a preocupação, mas ali eu não ia. Eu não ia porque, veja bem, eu acreditava, talvez, no momento, como é que se pode, há mais de 20 anos atrás, e nessa igreja, eu acreditava no que falavam, né? Não tinha conhecimento do trabalho da igreja, nem imaginava o que se acontecia lá dentro. Na Igreja Universal, não. Não, lá eu não piso, muito obrigado e tal. Aí, um dia, as coisas piorando, aí eu resolvi... Um momentinho. Eu queria apenas interromper um pouquinho o testemunho dele e dizer o seguinte, você vê, quando a pessoa não tem entendimento, quando a mente da pessoa é bloqueada, a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia diz que o Deus desse mundo, o Deus desse século, cegou o entendimento das pessoas. Cegou o entendimento. A pessoa, quando não tem entendimento, ela pode ser o melhor cientista do mundo, mas ela não vai entender nada da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus se discerne espiritualmente. Quer dizer, no espírito, de acordo com o Espírito Santo. Mas o doutor, ele estava numa depressão profunda e não sabia o que fazer. Ele foi na bruxaria, na feitiçaria, na magia, ele foi na igreja, ele era católico, ele fazia suas preces, suas rezas, participava das missas, foi nas igrejas evangélicas em geral, mas a vida dele continuava a mesma coisa. Ele estava procurando. E ele não sabia o que fazer, mesmo tendo diante dos seus olhos a sua bondosa, generosa mamãe. A mamãe era o testemunho de Jesus, a testemunha de Jesus dentro da casa dele. Ele estava vendo que a mãe chegava bem, feliz, mesmo com todos os problemas. E muita gente não consegue também ter esse discernimento. É o caso do doutor aí. Ele não discernia que a mãe estava feliz porque alguma coisa tinha acontecido com ela. Vamos continuar assistindo então. Resolvi, vamos mudar de cidade. Aí eu fechei o consultório. Do nada, parei de trabalhar, suspende as consultas, suspende as cirurgias, encaminhei os pacientes para outros colegas e fiquei um mês sem trabalhar. E aquilo foi pior, porque eu fiquei dentro de casa. E a depressão aí chegou no fundo do poço. Até que um dia eu acordei e falei para minha mãe que eu ia com ela, nunca me esqueço. Foi numa sexta-feira, 9 de março, de quase 20 anos atrás. E minha esposa veio do trabalho, que ela trabalhava, e nós fomos. Quando chegou na porta da igreja, eu não quis entrar. Aí eu falei, não, sinto muito, mas aqui não, eu volto outro dia, deixa para lá. Aí minha mãe fez uma súplica muito interessante. Ela falou assim, não vou te pedir mais nada, só que você entre. Engraçado. Ela nunca me pediu para parar de beber, para parar de ir na festa, para parar de fazer coisas erradas. Ela nunca pediu. E aquele dia ela me pediu para entrar num lugar que eu não queria. E eu entrei. E cheguei, fui assistir a reunião, sentei quietinho. Era um pastor jovem, e um bispo. E ele começou a falar. Aí eu falei, puxa vida, mas vocês contaram minha vida para ele?
Fiquei chateado, né? Igreja cheia, todo mundo sabendo. Aí minha mãe falou, ouça, não, ouça, apenas ouça. E foram entrando aquelas palavras, falando aquelas palavras de Deus, o que estava escrito na Bíblia, que eu não entendia nada. E ele perguntou, quem não está bem, vem aqui na frente. Aí eu, né, poxa, peraí, eu sou um médico, eu sou o cara, né? O que eu, né? Eu vou lá na frente, o que vão falar de mim? Aí eu parei, pensei, falei, puxa vida, eu fiquei 30 dias dentro de casa, mudando de estado, e o que eu tô com medo do que dos outros, que os outros vão falar? E eu fui ali na frente. E foi muito bacana depois daquela sexta-feira. Quando eu voltei para casa, eu voltei feliz, tranquilo, aliviado. Eu gostei da igreja, que eu não gostava, me senti bem. Aí retomei o consultório, né? Não saiu aquela ideia de querer mudar, vamos começar tudo do zero, digamos para os pacientes que o serviço continuava, e foi resumindo devagarzinho. E me batizei nas águas, daí em busca do Espírito de Deus, foi muito bacana. Realmente eu morri, não foi fácil, foi uma luta muito grande, porque a depressão saiu. Eu analiso hoje um quadro da seguinte forma, veja bem, o médico dos médicos se encontra aqui, eu falo que ele é um guarda-chuva, perfeito? E ele nos dá o livre-arbítrio. Então, se quem olhasse para a minha vida, iria falar que eu tenho tudo. E o outro lado, vendo a gente desprovido, ele nos leva até lá embaixo. E só quem esteve lá embaixo para saber. Hoje eu analiso que eu fiquei 7 anos daqui para cá. E assim foram. Então, os médicos, quando a gente está lá embaixo, não tenha dúvida, eles vão nos ajudar, e vão ajudar muito. A medicina vai lhe ajudar. Ela vai te trazer até aqui, ó. Passa o efeito do remédio, você vai voltar lá, ele vai continuar te ajudando. Ele não vai te abandonar nunca, seu médico, seu profissional. Eles vão nos ajudar e você vai voltar até aqui. Porém, enquanto eu não tive humildade de vir daqui para cá, eu só vivi de aparência, só. Então hoje eu falo que Deus é um guarda-chuva, que faz mais de quase 20 anos que eu não largo do guarda-chuva nem para fazer xixi. Eu não quero estar aqui, muito menos aqui, né? O dia que eu entrei no guarda-chuva de vez, foi numa mudança de verbo muito interessante. É comum a gente falar, que Deus seja comigo, né? E só mudou o tempo do verbo. A palavra caiu como uma espada mesmo. Deus é contigo. Então não é seja contigo, Ele é comigo. E foi aquele dia que eu tive a certeza que eu recebi o Espírito de Deus. E foi muito grande, muito glorioso, muito bacana. Uma felicidade bacana, tranquila. Uma paz que não tem como expressar assim, falar, olha, você vai sentir isso, você vai sentir aquilo, você vai ficar... Não, você não vai, você vai ter uma certeza que é o tudo, sim, as pessoas falam, mas e aí? E aí as lutas tem todo dia, toda hora, todo instante, todo momento, mas a gente tem uma paz diferente. Eu tenho coisas assim tão grandiosas para falar que Deus fez. Minha mãe que me ganhou para Jesus. E num domingo lindo, ela já até os 78 anos, ela dirigia, fazia tudo para nós, morava conosco. E num domingo nós tínhamos saído da igreja, uma delas ligou e falou, olha, a avó vomitou muito. Eu falei, olha, nós estamos indo para casa, fique tranquilo. E quando nós chegamos em casa, a avó tinha vomitado de 2 a 3 litros de sangue. Aquilo foi né? Então chamei um colega, vimos a pressão e tal, mas ela estava consciente, tranquilinha. E eu sentei ela na parte de cima da casa
Ela tinha tomado banho, estava ali com a carinha descansada. Eu falei, mamãe, certo que o Senhor Jesus está aqui agora, mas se ele estivesse aqui agora, o que a senhora falaria para ele? Ela olhou para uma janela e falou assim, eu te amo. Olhou para outra e falou, eu te amo. E olhou para a terceira e falou, eu te amo. A momento algum ela pediu, me ajuda, eu estou morrendo. Então, olha que coisa grandiosa, que testemunho de salvação. 2 horas depois ela foi submetida a uma intervenção e veio a falecer. Então veja bem, olha a paz. Tanto que, veja bem, a coisa foi tão grandiosa que não houve velório, não houve choro, o que não aconteceu há 20 e tantos anos atrás, quando meu pai morreu. Dali, quando ela faleceu, eu vi o verdadeiro sentido da vida, porque o Espírito Santo deu uma paz. A vida seguiu normal, como se assim, e sua mãe? Minha mãe está ótima. Ela está bem? Vocês nem imaginam como ela está bem. Então o Espírito Santo me deu um novo sentido na vida. Ele me deu uma postura diferente, uma forma diferente de pensar, de ver o sentido da vida, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui. A presença do Espírito Santo na vida da gente muda tudo, porque, veja bem, eu tenho 3 filhos, 3 homens, nota 10, tenho uma esposa maravilhosa, tenho um consultório que só Deus de abençoado que é. Então, o Espírito Santo deu tudo isso para mim, saúde, muito trabalho, amo o que faço, e a oportunidade que Ele me dá nesse equilíbrio todo que eu tenho, tudo, muitas vezes, é lógico, não é sempre é possível, mas muitas vezes contar simplificadamente a história do guarda-chuva para as pessoas, porque salvar a vida ali, não tenha dúvida, é um dom que Deus deu para nós. Mas e essas almas? E peço a Deus que continue dando força para a gente ganhar muitas almas aí. Minha vida era sem explicação, nem eu mesmo entendia. Quando algo acontecia, ó meu coração, que não sabia. Para muitos eu não tinha solução, para mim só um milagre, e o milagre aconteceu enfim. Jesus me deu a mão, sorriu pra mim, pois o meu futuro agora eu sei, estava nas mãos do meu Rei. Ele nunca me deixou, minha vida transformou. Pois agora sou feliz, não mais vivo em solidão. Jesus Cristo me salvou e me deu o seu perdão. Para muitos eu não tinha solução, para mim só um milagre,
aconteceu enfim. Jesus me deu a mão, sorriu pra mim, pois o meu futuro agora eu sei, estava nas mãos do meu rei. Ele nunca me deixou, minha vida transformou, pois agora sou feliz, não mais vivo em solidão. Jesus Cristo me salvou e me deu o seu perdão. Através do ensino da Bíblia e da oração, toda quarta-feira aprendemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nossas vidas. É na reunião de quarta-feira que muitas pessoas são batizadas com o Espírito Santo. Foi o dia mais feliz da minha vida. Foi o dia que eu recebi o Espírito Santo. Ali o Espírito de Deus veio sobre mim. E eu fiquei tomado de um gozo, de uma paz, de uma alegria sobrenatural, fora do comum. É inexplicável. Eu não trocaria ele por nada. O Espírito Santo para mim hoje é a saída. Eu prefiro morrer do que trocar o Espírito Santo por qualquer coisa. Ele é em primeiro lugar na minha vida. Não deixo ele por nada. Você que decidiu seguir os caminhos da fé, se batizou nas águas, ou já é membro do corpo do Senhor Jesus, mas precisa de forças para continuar a caminhada. Não deixe os afazeres deste mundo o distraírem. A Escola da Fé precisa fazer parte da sua semana. Esteja conosco toda quarta-feira, às 10 horas, 15 horas e 20 horas, no Templo de Salomão ou em uma Universal. O meu nome é Conceição Costa, eu sou de Pombal. O meu sofrimento começou ainda de nova, era complexada, mas aprofundou-se mais depois do meu casamento. Eu fui viver com os meus sogros, portanto num ambiente muito difícil. Entretanto, eu engravidei, ao qual começaram a surgir mais problemas ainda. Depois de ter a criança, eu fui viver para a minha casa e daí o meu marido ficou quase o tempo todo com os sogros, sem me apoiar, com os meus sogros. Daí eu senti-me desamparada, sem condições financeiras, portanto sem carinho, sozinha a cuidar da criança. E então daí desencadeou-se uma depressão profunda. E na minha mente só tinha pensamentos de tirar a própria vida. Deixei de me alimentar, deixei de dormir. Eu, com os problemas que tinha, cheguei a ir a consultas de psiquiatria. Estava a tomar 14 comprimidos antidepressivos, mas nada resolveu, ainda aprofundou mais a depressão. Não me sentia bem para cuidar verdadeiramente da criança, do meu menino. Tinha 19 meses. Na altura daí, um desespero profundo que me levou mesmo a tentar o suicídio. Tentei me atirar dentro do poço com 7 metros de profundidade com a criancinha, com o menino. E então a criança faleceu no local. Enquanto estive hospitalizada, eu continuei sempre com aqueles pensamentos de tirar a própria vida. Por 2 vezes que eu fugi mesmo do hospital e joguei-me lá num tanque cheio de água, lá próximo do hospital. E foi aí que os meus pais, logo, passado 8 meses, ouviram a programação na rádio e uma amiga minha convidou-me para ir à Igreja Universal do Reino de Deus com ela. Então foi aí, eu não hesitei, eu fui de imediato.
eu comecei-me a sentir logo após o primeiro dia totalmente diferente. E então aí comecei a fazer as correntes da libertação, da saúde, também a buscar o Espírito Santo. E aos pouquinhos eu me fui libertando. Ao fim de 3 meses deixei a medicação, que eu tomava 14 antidepressivos, deixei toda a medicação, totalmente, até hoje, graças a Deus, nunca mais tomei nenhum antidepressivo. E então, de fé em fé, né? Aí fui vencendo, e a nível profissional, hoje sou realizada, a nível sentimental, conheci o meu marido atual na igreja, recebi a presença de Deus, o Espírito Santo, que isso não há explicação, uma alegria superior, né? Que vem mesmo do Altíssimo. E aí hoje é assim, eu vivo para Deus, né? Para servir a Deus, para exaltar, para ajudar o próximo, né? A igreja, ela teve uma grande importância na minha vida, né? Porque se eu não conhecesse este caminho, pois hoje não estava viva. Deixei de ser uma pessoa pessimista, né? Complexada. Comecei a encarar a vida totalmente diferente, a sentir-me realizada, mesmo tanto a nível profissional como familiar, de saúde, né, psíquico. Então aí, à medida que eu ouvia também as pregações, né, das reuniões, isso me ajudava bastante, me fortalecia. Eu comecei a encarar os problemas de forma diferente, como a olhar o além do problema, né? O resolver o problema, não ficar acomodada, né? Mas sim arranjar forma de resolver o problema. Essa força vinha de Deus, eu confiar em Deus e confiar em mim mesma, porque nós temos que confiar em nós. A mudança verdadeira veio quando eu recebi o Espírito Santo, aí é que me deu força para tudo, para vencer. Tanto que eu tinha também deixado os estudos a meio, consegui estudar à noite, estar a trabalhar, coisa que era impensável eu fazer isso noutros tempos, não me sentia capaz. O Espírito Santo me capacitou para eu mudar totalmente a minha vida, não é? Recebi o Espírito Santo, então mudou o caráter, mudou o interior em primeiro, né? Mudou o caráter. Quando há transformação dentro de nós, há a transformação interior, mas também há a transformação exterior. Tudo mudou. Hoje não, depressão nunca mais, não. Hoje tenho uma vida super normal, transformada, abençoada, feliz. Eu nunca imaginei poder ser feliz como sou atualmente. Graças a Deus. Olha, pessoal, nós tivemos aí esses testemunhos magníficos, maravilhosos, tanto dessa senhora quanto do doutor. Esse é o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus. E eu não creio apenas no trabalho da Igreja Universal, eu creio no trabalho de todas as igrejas. Eu todo dia, todo santo dia, eu oro por todos os servos de Deus, por todos aqueles que fazem, executam a obra de Deus. Todo santo dia eu peço a Deus, não só pelos meus pastores, os pastores que estão conosco, como os pastores de outras igrejas, porque o nosso interesse é o reino de Deus. Eu não estou trabalhando para o reino da Igreja Universal, eu estou trabalhando para o reino de Deus. Nós estamos trabalhando, todos somos servos. E nessa luta que nós temos diária, obviamente, sempre tem, de vez em quando aconteceu naquele episódio da ofensa que o Von Helder fez à Igreja Católica, e agora nós temos a ofensa do bispo Formigoni, que postou um vídeo aí, o demônio falando que as igrejas evangélicas, aí, as outras igrejas evangélicas têm demônio. Ora, eu creio no trabalho dos servos do Altíssimo. E eu quero aqui, diante de todo esse público que nos acompanha, e sobretudo diante de Deus, eu quero pedir perdão. Eu quero pedir perdão porque, embora eu não tenha nada a ver com isso, mas
por conta da ofensa que esse vídeo veio trazer para os demais pastores de outras denominações, eu me sinto culpado. Talvez eu não tenha ensinado, não tenha falado o que tinha que ter falado para todos os pastores. Talvez tenha faltado um pouco de ética e respeito ao trabalho dos outros. Cada um tem a sua igreja, cada um tem a sua religião. Eu respeito a religião de todas as pessoas. Ou melhor, eu respeito todas as pessoas que têm a fé em Deus. É uma coisa que já vem de nós, é o Espírito Santo que nos dá esse respeito. E por conta desse episódio, novamente eu quero pedir para vocês perdão por essa falta de consideração por parte do Formigoni. Eu já chamei a atenção dele e ele me explicou que foi... Enfim, ele deu as desculpas dele lá, mas isso não importa. O que importa é o seguinte: pensando nessas coisas todas, eu me recordei daquela palavra que o apóstolo Paulo fala aos romanos. Aos romanos, ele diz assim, ele faz a seguinte pergunta, à igreja em Roma: e se a nossa injustiça for a causa da justiça de Deus? Que é o caso agora. Houve uma tremenda injustiça por conta do Formigoni, por conta de nós todos, porque estamos todos no mesmo barco da Igreja Universal. E se a nossa injustiça aos demais irmãos, pastores, etc., for a causa da justiça de Deus? Nós vimos no passado que a injustiça de Raquel de chamar o seu filho para tomar o lugar do filho mais velho, chamar Jacó para tomar o lugar do outro filho, Esaú, foi a causa da justiça de Deus mais tarde. Então eu creio que isso vai acontecer. Embora você que está me assistindo é pastor de outra igreja, outra denominação, você tem o meu respeito e a minha oração. Eu oro por você mesmo antes disso tudo. Agora eu vou orar muito mais. E eu vou ter que pedir a você, pelo amor de Deus, ore pelos nossos pastores também, porque de repente sai um maluco falando uma coisa bobagem aí e a gente tem que pagar o pato. Então, minha amiga, meu amigo, nós vamos unir a nossa fé, vamos nos unir, vamos continuar unidos, orando uns pelos outros, que é o que nós temos feito durante esses últimos tempos. Por quê? Porque nós vamos amadurecendo. Então, com esse amadurecimento, a gente vai compreendendo melhor as coisas, vai entendendo melhor a vida. E eu quero que você entenda isso também da nossa parte, tá bom? Perdoe o Formigoni, não fique com mágoa dele não, porque ele, com certeza, precisa da sua oração mais do que você, não é verdade? Nós vamos então agora aproveitar esse momento, vou orar por você em nome do Senhor Jesus. Aproxime-se do seu televisor, do seu receptador e vamos falar com Deus em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, eu peço que o Senhor venha fazer a justiça que a nossa injustiça causou para essa gente toda que tem procurado ganhar almas para ti. Eu sei que existem falsos pastores, falsos profetas, mas eu falo por todos aqueles que são teus servos, que estão lutando como nós pelas almas. Nós não estamos lutando pela nossa vida, pelo nosso ser, pelo nosso bem-estar, nós estamos lutando pela salvação de almas. E eu peço que o Senhor venha ao encontro de todos eles e venha trazer a tua justiça, fazer a tua justiça, porque as nossas injustiças causam a justiça do Senhor. Eu tenho certeza disso, porque é o que o teu servo falou, dirigido pelo teu Espírito. Eu te peço por toda a tua igreja, por todas as pessoas que estão nos assistindo, sejam todos abençoados em nome do Senhor Jesus. Sejam todos. É alma,
nós queremos salvar a sua alma. É uma pessoa, é uma alma. Então seja abençoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos os que creem digam amém e graças a Deus. Graças a Deus. Então, minhas amigas, meus amigos, nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Um dia em Berseba saiu, partindo para Moriá, um velho levando o menino calado a pensar. Ninguém conhecia o mistério, seguiam só os passos seus, mas eles sabiam que o velho era amigo de Deus. O dia caía e então paravam para descansar, e na madrugada seguinte voltavam a andar. O velho Abraão, sem temer, sabendo que Deus grande é, seguia ao encontro de Deus para provar sua fé. 3 dias passaram e então ali conseguiram chegar no certo lugar onde a fé ele iria provar.